Bom, gente, olá, boa tarde. E a gente está começando agora a gravação, né, da nossa aula 14. Como foi definido desde o início do curso, todas as aulas estão sendo gravadas, então se você está aqui assistindo e participando, você está ciente de que a gente está gravando essa transmissão, né? Então, vamos lá, deixa só eu conferir se alguém está aqui. Então, beleza, vamos lá. Hoje a gente está começando a nossa 14ª aula. Nós vamos falar hoje sobre semiótica e teoria da cor. São coisas bem densas, né? Assim, bem teóricas, mas que eu acho que a gente não pode deixar de falar. Então vamos começar com a semiótica. Alguém aqui já ouviu esse termo? Alguém aqui já chegou a estudar ele de alguma maneira? E é, é uma coisa, é uma coisa bem técnica. Assim, é uma escola de pensamento gigantesca, existem inúmeros estudos sobre isso. Acho que nem vale a pena a gente entrar muito nessa parte, né, mais técnica mesmo, mas continua sendo muito útil para a gente que é criador de histórias e ilustra e tudo mais. Então vamos lá. Para poder explicar o que é isso, eu quero começar com essa pintura. Alguém aqui já viu, já ouviu falar, já viu essa pintura? É, essa é uma pintura do Magritte, é uma pintura bem famosa e ela é famosa porque ela tem uma questão muito interessante. Assim, eu acho que o que torna ela tão diferente de outras pinturas é esse texto que está escrito embaixo, né? Isso é em francês. Eu não vou me arriscar para pronunciar porque eu não conheço muito de francês, mas a tradução dessa frase é: isto não é um cachimbo. Mas aí você poderia perguntar assim, como que isso não é um cachimbo, né? Claramente eu tenho aqui um cachimbo, né? Eu tenho a boquinha onde colocaria o fumo, né? Eu tenho o corpo do cachimbo, eu tenho o bico onde o fumante colocaria a boca. Então, isso é um cachimbo, né? Mas a questão é que isso não é um cachimbo. Isso é uma pintura. Essa é a grande, o grande lance, assim, a grande sacada dessa assim, extremamente icônica obra de arte, né? É o fato de que isso não é um cachimbo, de fato. Isso é uma pintura de um cachimbo. E isso não é, assim, muito interessante a gente pensar? Quando eu estou olhando para essa obra de arte, eu não estou de fato olhando para um cachimbo. Eu estou olhando para um monte de pinceladas, né, um monte de tinta jogada numa tela, de uma maneira que parece um cachimbo. Não é um cachimbo. Né? Não é o objeto real cachimbo. É uma pintura de um cachimbo. E, assim, por mais que isso seja assim, uma questão aqui, alguns até poderiam comentar assim, tá, que espertinho, né? Acaba sendo meio que uma pegadinha em algum ponto, né? Mas, mas uma, entre aspas, né, pegadinha, porque isso é um truque que a nossa mente faz muito, né, para a gente poder compreender essas coisas. É muito comum a gente apontar para uma obra de arte e falar, essa pessoa, né, ou esse lugar, mas não é uma pessoa, não é um lugar, não é um cachimbo, é uma pintura, né? Não deixa de ser uma pintura, uma representação. E é nesse ponto que essa pintura, ela sempre, assim, é um exemplo bem clássico para se explicar a semiótica, né? Eu já vi isso várias vezes como um bom exemplo, né? Essa pintura do Magritte. Porque ela exemplifica exatamente essa ideia, né? Que é a ideia da representação. O que está acontecendo nessa pintura, assim como na verdade em qualquer pintura, é uma representação da realidade. Não é a realidade, né?
É essa que é a grande questão e o grande xiste, né? Assim, é, o grande pensamento por trás desse tipo de arte. Na verdade, acho que da arte em geral a gente pode falar. Né? É o fato de que você não está de fato mostrando a realidade. Você está representando a realidade de alguma maneira. Então você está tentando perceber o que que, o que que nesse objeto real, no caso aqui, o cachimbo, né? No que esse objeto real ah, me faz entender que é esse objeto, então o que me faz olhar para ele e perceber que aquilo é um cachimbo, e aí você está tentando representar na sua pintura de alguma maneira que as pessoas que olhem para ela possam entender também que aquilo é um cachimbo. Como eu disse, não é, né? Não é a coisa, mas foi uma representação da coisa com elementos daquela coisa que façam com que as pessoas consigam entender. Então, é isso que a representação, que a ideia de representação realmente significa, assim, nesse contexto que a gente está falando aqui, né? É que você não está de fato mostrando alguma coisa, você não está de fato apresentando uma coisa para a pessoa quando você está produzindo uma pintura, ou quando você está escrevendo uma história, ou né, escrevendo e ilustrando uma história em quadrinhos, por exemplo. Você está simplesmente entre aspas, né, porque não é tão simples assim, mas você está entre aspas, simplesmente representando o que está acontecendo. Então, assim, as pessoas não estão de fato vendo coisas que existem, elas estão vendo representações de coisas que existem. E de uma forma que a pessoa que está olhando para essa obra que você produziu consiga entender o que você quis dizer, né? Ou seja, a representação só é possível, só é claro que aquela coisa foi representada porque os elementos que tornam aquela coisa no mundo real, né, aquele objeto real, perceptível, reconhecível, foram representados de uma maneira, em pelo menos algum nível, fiel. Né? Então, é nessa ideia que vem essa palavra. Né? Agora, gente, espera só um segundinho que eu vou tomar um pouquinho d'água. Né? Então, tem essa palavra da representação bem bem claras, né, na cabeça. Porque a gente falou sobre isso várias vezes quando a gente estava falando sobre roteiro, sobre criação de histórias, né? Que quando a gente está escrevendo uma história, a gente não está de fato contando uma coisa do jeito que ela acontece, né? A gente está representando como que aconteceria. A gente sempre tira algum elemento para poder para a história simplificar, para a estrutura funcionar melhor, né? Isso é uma coisa bem comum em escrita, né? E a representação funciona também nesse lado, né? Mas aqui a gente está falando de uma maneira mais geral, né? Tenho essa palavra, essa ideia da representação da realidade em vez da realidade em si, né? Bem claro na cabeça quando a gente pensa o que tá vindo agora. Então, ah, o que é semiótica, né? Eu achei essa imagem não é uma produção minha, mas eu acho que ela tem um significado bem direto. Assim. A semiótica, do grego, eu não vou tentar pronunciar como é que é em grego, mas significa a arte dos sinais, né, uma tradução. É a ciência geral dos signos e da semiose que estuda todos os fenômenos culturais como se fossem sistemas sígnicos, isto é, sistemas de significação. Muito técnico, né? É muito, acho que é muito complexo. E é mesmo, né? É toda uma escola de pensamento, de estudos, existem inúmeras vertentes, inúmeras formas de se pensar a semiótica, mas eu acho que o interessante é a gente pensar o que significa isso de uma maneira geral, né? É essa ciência dos signos, e que estuda os fenômenos culturais como se fossem sistemas sígnicos, ou seja, os signos, os sinais, os símbolos, né? Aquelas coisas que não são coisas, mas que representam coisas. Então, são formas da gente conseguir visualizar sentidos, significados através de coisas que não são exatamente a coisa que a gente está falando.
Eu sei que é complicado de explicar com poucas palavras, né? Mas acho que um bom exemplo é esse que eu vou colocar aqui agora. O que é isso, né? O que é isso que a gente está vendo aqui? Alguém se arrisca a falar? O que é isso? Exatamente. Isso é um desenho. Isso não é um coração, né? É, é, na verdade, isso apenas uma única forma feita com uma única linha, né? É uma linha só que vai de uma ponta a outra, né? É, e na verdade, né, a gente até sabe que como funciona a nossa anatomia humana, o nosso coração nem tem exatamente esse formato, né? Na verdade, é até bem diferente. Há quem argumente que esse símbolo, né, vem da ideia de dois corações, um do lado do outro, mas de qualquer maneira não é exatamente essa forma, né? Então, isso não é um coração. Na verdade, isso é apenas uma linha, né? Assim como quando a gente pensa no cachimbo, né, do Magritte, não é um cachimbo, é uma pintura. Mas por que que quando a gente vê aquele cachimbo, a gente enxerga um cachimbo, né? E por que que quando a gente vê isso aqui, a gente enxerga um coração e não só fala, é uma linha, né? É, é porque existem símbolos, né? Existem signos, existem maneiras de representar coisas que vão ficar claras para a gente. No caso do cachimbo, a gente está pensando numa representação um pouco mais realista, né? Então, se você conhece um cachimbo, você vai possivelmente reconhecer ele melhor do que se você não viu, né? Nunca viu um cachimbo na vida. Agora, aqui, por exemplo, nesse caso do que a gente está falando do coração, ele não é de fato um coração, né? Não é uma fotografia de um coração, por exemplo. Não é um modelo realista de um coração. É um símbolo, um signo que representa mais do que o órgão coração, né, o órgão que bombeia sangue no nosso sistema circulatório, mas é um símbolo que significa, que representa o amor. Né? E eu acho que é nesse ponto que realmente entra a utilidade da semiótica para a gente. Assim. Coisas que representam coisas. Coisas que representam mais do que coisas, mas representam conceitos. Então, por exemplo, essa pequena linha aqui, que é, como eu disse, apenas uma linha, representa a união das pessoas, o coração, o dia dos namorados, representa o próprio coração, de fato, né? Assim, representam o órgão, representa a vida, né? Então, você pode... Quantos hospitais não têm o coração como um símbolo de alguma maneira para representar a vida? Quantas histórias não colocam o coração, ou melhor, não o coração, mas essa linha, né? Essa forma aqui, como um exemplo de que o personagem está apaixonado, ou que ele teve uma decepção, então a gente quebra o coração para representar que o amor foi quebrado, né? Então, parte o coração no meio, o amor foi partido no meio, né? E existem vários desses símbolos, né, que representam várias coisas, que representam várias coisas de vários contextos. E como eu já disse, né, eu quero repetir agora, quero reforçar, isso não é de fato um coração, né? Isso não é de fato o amor, até porque amor é um conceito abstrato, né? Então não tem uma representação direta, né, clara, realista do que seria. Diferente de, por exemplo, a árvore. Existe a palavra, existe o objeto, né, é um substantivo concreto. Agora, no caso do amor, é um substantivo abstrato, então como é que a gente representa isso? Existem várias soluções, né? Essa é uma delas. Então, né, eu reforço, isso não é de fato um coração. Isso não é de fato o amor. Isso é uma linha que representa o amor, que representa o coração. Né? É um símbolo que dificilmente você vai mostrar para uma pessoa e ela não vai conseguir entender o que é. Né? O que você quer dizer com isso. Mesmo que, de fato, isso não seja um coração. E mesmo que isso, de fato, não seja o amor.
E a gente compreender como que esses símbolos, né, esses signos podem ser usados e, portanto, como que a semiótica pode auxiliar a gente para contar as nossas histórias, é muito interessante e muito útil para a gente ah, poder construir a nossa história mesmo, né, e deixar ela clara na cabeça do nosso leitor. Agora, só um segundo que eu vou tomar mais um pouquinho de água. Bom, então, é, só reforçando, isso não é um coração. Isso é uma linha, mas ela representa, né, por esse sistema de signos, de fenômenos culturais, ou seja, em algum lugar do mundo, podemos dizer com certeza aqui no Brasil, isso representa o coração. E representa também o amor, mas com certeza em algum outro lugar, em alguma outra cultura, às vezes até em algumas outras culturas, né? Isso não represente isso, o amor seja representado de outra maneira. Então, lembrar também que isso é um pouco relativo também, né? O que que representa o que? Alguns lugares, alguns públicos vão entender mais signos que outros e vão entender signos diferentes, né? Assim, dependendo de onde você está, um signo pode ter um outro significado completamente diferente. Às vezes até o mesmo signo, né? Podem ter significados muito diferentes. Bom, então, só para a gente poder entender, né? Vamos olhar para esse cara aqui, né? O que que vocês acham que aconteceu aqui com esse cara? Alguém consegue chutar o que aconteceu com ele? Ele é lutador de boxe, ele foi espancado, né? Ele acabou de sofrer algum ataque físico, né? Mas vamos pensar assim, a gente tem um cara, ele acabou de comprar o jogo que ele estava há meses querendo comprar. Ele estava empolgadíssimo. Aí ele recebeu ele, chegou pelo correio, ele pegou e virou a noite inteira jogando. E aí, quando ele foi tomar café da manhã, ele resolveu que ele ia colocar ketchup no ovo que ele ia comer no café da manhã. Só que ele pingou pimenta em vez de ketchup. Ele confundiu os frascos. E aí, essa pimenta caiu no olho dele. Então, ele ficou com uma super olheira e com um olho bem vermelho. Isso, isso pode acontecer, não pode? Assim, concordam comigo que isso é algo que, assim, é um pouco específico, mas poderia tranquilamente ser o caso, né? É uma coisa que pode acontecer com as pessoas, a gente pode até pensar que talvez ele esteja com o olho bem vermelho porque ele está muito cansado mesmo, né? A gente pode até pular essa parte da pimenta. Ele só virou a noite mesmo, ficou muito empolgado, jogou a noite inteira, viu o dia amanhecer, viu que estava na hora de sair de casa, nem percebeu, e aí foi assim, com o olho, a cara super inchada, uma super olheira e o olho todo vermelho, né? De sono. Com certeza. Ele pode estar com uma crise alérgica e, inclusive, ele teve uma crise tão intensa que chegou a dar um bolsão aqui no olho dele, né? E ele ficou com o olho um pouco mais roxo. Isso é também uma coisa que a gente pode pensar. É, mas quando a gente está vendo uma história e aí entra um personagem, acabou de entrar um personagem, por exemplo, a gente tem uma história escolar. Vamos supor, a gente tem uma turma de escola. Um personagem chegou um pouco atrasado e ele entra na sala com o olho roxo, o que, que a gente entende? Automaticamente tomou alguma porrada, né? Ele foi. Algum um bully fez alguma coisa, bateu nele, pegou o dinheiro do lanche, ou ele foi assaltado no caminho para a escola, ou né, acabou de voltar da partida de boxe dele, se ele for boxeador. Mas não significa isso, necessariamente, né? A gente sabe que na vida real existem várias situações que podem levar a esse tipo de cenário, né? Mas a gente não está falando da vida real. A gente está falando de uma representação da vida real. Então, esse tipo de elemento, né, esse tipo de detalhe simples como o olho roxo e, né, o olho roxo
Talvez até a pose que ele tá aqui ajude a levar um pouco a entender isso também, né? Mas assim, isso é uma coisa, esse pequeno detalhe do olho roxo já dá automaticamente para o nosso leitor e, portanto, até assim, para a gente aqui também, né, a ideia de que ele está passando por essa situação exatamente. Então, quero dar outro exemplo aqui, né? Alguém consegue pensar qual que é a profissão dessa mulher que eu coloquei aqui? Médica, né? É a nossa resposta automática, né? É, mas e se a gente pensar que ela é lutadora de boxe, só que a cor favorita dela é branco. Então ela só usa branco, né? Assim, não tem uma. Isso, perfeito. Não, ela tá fantasiada de médica. Isso é ótimo também, né? Assim, ela não é médica de fato, ela só tá se vestindo assim porque ela tá indo pra uma festa fantasia e ela pegou a roupa, sei lá, da mãe dela e foi, né? Era um familiar tinha, é médico e ela pegou essa roupa. Ela mesma não é, ela é arquiteta, sei lá, alguma outra profissão, né? Mas se a gente vê uma pessoa com um jaleco branco e possivelmente, né, o resto da roupa também branco, automaticamente a gente já vai imaginar que essa pessoa é um médico, né? Se alguém tentando entrar, pode entrar. Ele já tinha feito a inscrição, então pode entrar aqui. Deixa eu olhar, pessoal que está chegando agora. É, mas voltando ao que eu estava explicando aqui, né? É essa ideia mesmo. Assim, se a gente olha para uma pessoa com essa roupa, a gente automaticamente vai pensar que ela é médica ou talvez farmacêutica, ou talvez algum outro profissional da saúde, né? Pelo menos. Mas assim, existem várias outras situações, né? Pode ser uma pessoa, como eu disse, que só gosta muito de usar a cor branco. Pode ser uma pessoa que está fantasiada de médico, né? Pode ser uma pessoa que está. Quer ver outra situação que pode acontecer simplesmente? Essa pessoa acabou de ela esqueceu o casaco. Ela usou uma camisa e uma calça branca, mas ela esqueceu o casaco dela e aí ela tem um amigo que é médico e essa pessoa deu para ela o jaleco para ela poder vestir. E aí ela tirou o frio, né? E nessa hora a gente tá vendo ela. Mas se você, assim, mas é como a gente olha para essa pessoa e já automaticamente pensa, né, para essa ideia meio simplista, assim, né, de que ela é uma médica, pensa o que você pode fazer com a sua história, né? Então, se você tem uma situação que tem uma pessoa, assim, o seu personagem aparece de repente no meio dos amigos dele com uma cara muito triste. Aí ninguém entende o que que é. Aí passa um segundinho assim, entra uma pessoa vestida desse jeito na sala. O que que você vai pensar? Ah, não. Descobriu uma doença. Né? Uma notícia ruim para poder contar, uma notícia médica. Né? Ou você está numa situação que os seus personagens estão tentando achar alguém para salvar a vida de alguém que se machucou. Aí eles vêm de longe, uma pessoa vestida desse jeito, o seu leitor já entendeu. A solução está ali, né? Encontraram um médico. Então, mais uma vez, né, assim, essas coisas que representam outras coisas, né, que acabam significando outras coisas, que acabam criando o sentido de coisas que não necessariamente são a coisa em si, né? O que a gente está vendo aqui de fato é uma roupa branca, mas o que que isso significa, né, vai depender do contexto. Mas de uma maneira geral a gente tem essas visões, né? E aí aqui um outro exemplo, né? A gente olha para essa mulher aqui e o que, que a gente pensa? Né? O que que ela tá fazendo, onde que ela, qual seria a profissão dela, talvez, né? Mais ou menos o que eu falei da outra vez. É, cientista. Ótimo. Assim, a, o que muitas vezes aparece como resposta, né, é que ela é uma estudante. Porque, né, existe essa ideia, assim, sempre que a gente quer mostrar que uma pessoa está estudando, ela tá na escola, ela está na faculdade, a gente coloca essa pessoa com uma mochila nas costas, um livro na mão e pronto, a gente já entendeu que essa pessoa está indo para alguma forma de instituição de ensino. Mas isso não significa nada, né? Assim, ela pode ser
como, né, até foi colocado aqui, ela pode ser cientista, né? Esse caderno que está na mão dela é é um livro que ela está pegando para poder pesquisar alguma coisa para o que o que ela tem pesquisado agora. Então ela acabou de encontrar um livro de um autor que mencionava bem o que ela estava procurando e ela está com mochila porque ela acabou de voltar da casa de um amigo e ela dormiu lá na noite anterior. Então ela tá com algumas roupas aí dentro, não tem nada de, né, não tem nada de outros livros, material escolar, não. Na verdade, ela só tá com alguma outra coisa, assim. Pode ser uma pessoa que acabou de chegar de viagem, né, fez uma viagem curta no final de semana, foi visitar os pais no interior, acabou de voltar e esse livro que está na mão um livro de fotografias, né, dos avós dela, quando eles eram bem jovens. Ela estava levando isso porque ela queria pegar de lembrança, né? Então, olha só, né? Mais uma vez, existem inúmeras interpretações de uma situação, de uma imagem sem contexto, né? Porque a gente precisa do contexto de fato para conseguir saber o que significa aquela coisa, né? Mas existem esses entendimentos mais simples que podem te dar um artifício, né? Um truque para explicar para o seu leitor o que você está fazendo. Então, se você quer rapidamente contar para o seu leitor que a gente está numa escola, ou pelo menos assim, vamos colocar numa faculdade, né? Porque talvez se você está falando de uma escola, o fato deles serem, de gente colocar pessoas mais jovens, né? Assim, já vai talvez incentivar um pouco esse entendimento. Mas numa faculdade que as pessoas são em geral mais velhas e que a gente tem até uma diferença de idade muito maior, o que me faz entender que aquele corredor é uma faculdade? Coloca um monte de gente com mochilas e cadernos na mão e automaticamente a gente já conseguiu compreender que de alguma maneira aquilo é uma instituição de ensino. Isso são artifícios, né? São truques. Pode ser uma quadrinista também com um cadernão de desenhos e roteiros. Perfeitamente, né? Assim, pode ser uma ilustradora, escritora, e ela tá lá com o sketchbook dela na mão, andando, e ela tá com uma mochila, porque ela carrega muitos sketchbooks e muito material de desenho. É, assim, quantas pessoas, independente de estarem indo para a escola ou não, andam com mochilas porque elas são úteis, né? Assim, dá para guardar várias coisas. É, coisas que você pode precisar no seu dia ou não, enfim, né? Então, ótimo exemplo também. Ela pode ser muito bem apenas uma quadrinista indo mostrar os seus desenhos para alguém, mas a gente está aqui achando que ela é uma estudante bom, ela, né, sei lá, do ensino médio ou da faculdade, né? Porque existem esses símbolos, né, que te dão, que dão essa impressão automaticamente. E aí, para a gente fechar essa ideia, eu vou colocar aqui a ideia dos estereótipos, que são um truque, uma estratégia para esse tipo de situação. E eu quero deixar claro aqui, quando eu coloco essa palavra, né, coloco estereótipo, eu não quero dizer estereótipos que geram algum tipo de preconceito, tá? Porque, de fato, isso é um grande problema, isso não é uma coisa que a gente deveria incentivar nossas criações, nas nossas histórias, né? Mas aqui, o que eu coloco como estereótipo são essas coisas que geram uma percepção de um padrão que não necessariamente é a realidade, mas que simplificam, né? São padrões simplistas que explicam essa história. Como, por exemplo, uma pessoa de branco, profissional da saúde. Uma pessoa com mochila, estudante. Né? Uma pessoa de olho roxo, acabou de brigar. Ah, uma pessoa de terno trabalha, é um advogado ou trabalha numa firma de algum escritório de economia, alguma coisa assim, mas não, como eu disse, né, não, isso não significa isso, né? Você pode inclusive quebrar esses estereótipos como até como algum elemento cômico na sua história, né? Várias histórias têm essa ideia também, assim. Entra uma pessoa toda de branco para dar uma notícia e aí a gente descobre que na verdade não era um médico esse tempo todo, era só uma pessoa fantasiada que eles chamaram para lá porque confundiram, né? Assim,
Isso é uma coisa bem. Eu consigo imaginar isso acontecendo tranquilamente em um sitcom, né, alguma coisa assim. Um personagem precisava encontrar um médico para tratar alguém, e aí achou uma pessoa. Ah, é essa pessoa, achei o meu médico. Aí puxa ele, e aí fica um tempão no episódio até que ele fala: Não, peraí, eu não sou médico, não, eu sou advogado. Ou então, o que você está fazendo aqui? Aí o cara fala: Não, você que me chamou, eu só tô vestido assim porque eu tava indo pra uma festa fantasia. E aí vira toda uma piada, né? Então, você pode usar esses estereótipos menores, né? Como qual que é a roupa que a profissão implica, ou a, como que é a arquitetura da casa, o que, que isso vai significar, né? Então você coloca um castelo no topo da montanha, a gente entende que é alguma coisa que vai ter uma criatura, um monstro, um vampiro, mas pode ser que não seja, né? Então você pode usar esse tipo de estratégia para explicar coisas que você não tem tempo para explicar, porque, assim, por exemplo, você quer contar que um personagem é médico. E aí, mas você não tem um tempo para contar toda a história de vida desse personagem, para contar como é que foi que ele fez a faculdade de medicina, como é que ele formou, só para que ele apareça por 2 quadros na sua história para dar uma notícia de que os exames chegaram, né? Assim, é simplesmente isso. Então você pode já colocar, né, assim, coloca a pessoa com aquela roupa e talvez um estetoscópio no pescoço, pronto, né, já deu essa impressão. Mas você ainda pode usar isso, né, esse tipo de símbolo que significa uma coisa, que representa uma coisa, para você poder justamente quebrar a sua história, né? Você dá a impressão de que é uma coisa e aí rapidinho você fala, na verdade não é não. Essa era a minha grande piada, né? Era para parecer que era, mas na verdade não era, né? E da mesma maneira, existem essa ideia dos estereótipos, né, dos símbolos e signos. Da mesma maneira que aquele símbolo, né, do coração que a gente estava falando não é um coração, mas ele representa o amor, existem vários outros símbolos que representam outras coisas. Por exemplo, a gente vê uma árvore de Natal e a gente sabe automaticamente que a gente está em dezembro, né? Por exemplo, existem coisas como está chovendo, então é um momento melancólico, né? Existem coisas pequenas que você pode colocar, adicionar na sua história para gerar sensações que, se você tivesse que explicar, você demoraria talvez muito tempo e a gente talvez não tenha o tempo para explicar. Então, nesse ponto, né, nesse tipo de situação, esses pequenos estereótipos facilitam para você contar a sua história com menos tempo, né? Mas tenham em mente que existe um limite até onde vai essa brincadeira dos estereótipos, né? Assim, quando a gente está falando de coisas como esses exemplos aqui, eles até podem funcionar, mas estereótipos que de alguma maneira incentivam um preconceito não são de maneira nenhuma truques de escrita e sim algo que a gente deveria evitar, né? Bom, agora vamos entrar em teoria da cor. E antes, deixa só eu tomar aqui um pouquinho de água. Bom, ah, vamos lá, né? Teoria da cor. O que seria isso? A teoria da cor é um termo assim, bem abrangente para toda uma grande escola de estudos de várias áreas. Na verdade, são várias áreas de estudo que tentam entender qual é a interpretação, como funciona, né, a interpretação do nosso corpo, né, assim, dos nossos olhos, do nosso cérebro, às cores, e também como que a gente pode aplicar e utilizar as cores para produzir alguma forma de criação, né? Então, alguma peça, desde uma peça publicitária até o que a gente está fazendo aqui, né? Uma história em quadrinhos. Né? Então, acho que a primeira coisa para a gente pensar sobre a cor é que a cor é um fenômeno da luz, né? A, a,
essa imagem, acho que muita gente vai talvez lembrar do, do Pink Floyd, né? Que é uma imagem bem famosa também. Mas isso é um estudo feito por Isaac Newton. Ele conseguiu, ele assim, revolucionou como a gente entendia as cores e a luz, ao mostrar que a luz branca, que é a luz que a gente tem em mais abundância assim, na Terra, né? A luz do Sol é uma luz mais branca. Ela, na verdade, é uma junção de várias cores. Então, através desse prisma, é possível separar a luz branca em várias outras cores, né? E isso ficou visível, né? Ele conseguiu provar isso com esse experimento. E isso é tão icônico e tão importante para a nossa ciência que, né, já foi referenciado em várias coisas, como, por exemplo, no álbum do Pink Floyd, né? E assim, eu acho que vocês conseguem perceber que essa luz, né, essa luz. Ah, e só para deixar claro, né, isso aqui não é de fato como o experimento real, né? Isso é uma representação, né, como a gente já falou mais cedo. Isso é uma representação de como ele funciona, para a gente poder entender qual é a lógica, né? E eu acho que o que a gente consegue ver aqui nessa representação é que esse feixe branco, né, essa feixe de luz branca que vem, quando ele entra no prisma, ele vai, vai se aumentando, né? Ele vai aumentando a dispersão dessa luz e a gente vê várias cores, né? E eu acho que vocês percebem que a gente conhece muito bem quais são essas cores, né? E o que são essas cores. Eu coloquei aqui de exemplo. Isso são as cores do arco-íris, né? O arco-íris é isso. E eu coloquei aqui de exemplo um meme um pouco mais antigo do Double Rainbow, né? Ou arco-íris duplo, que a pessoa está filmando e percebe que tem uma visão de dois arco-íris e isso impressiona muito essa pessoa. Mas eu coloquei aqui só como uma brincadeira, né? Porque o que eu queria realmente mostrar é que essa visão que a gente tem do arco-íris é justamente esse efeito desse prisma. É basicamente o mesmo princípio de como aquele experimento do prisma funciona, só que de uma maneira natural, né? Uma coisa que acontece involuntariamente na natureza, né? E pelo que eu não sou um especialista no assunto, mas pelo que eu consegui compreender, o que já gera esse efeito é a água na atmosfera. Então ela faz um efeito parecido com esse prisma com a luz branca que está chegando. E aí é isso que a gente enxerga, né? A gente enxerga esse arco-íris porque essa luz branca está se separando em, em outras luzes, né? Assim, outros pedaços de luz, outras frequências de luz. E aí a questão, assim, o que vai gerar essas cores é qual a frequência que essa onda, né? Porque a luz é uma onda, né? É uma onda né, do ponto de vista da física, né? Ela é uma onda e também uma matéria, mas isso é uma coisa que eu não sou um especialista para falar, mas quando a gente está pensando pelo lado da luz como onda, o que vai definir a cor dela é a frequência, e aí esse espectro dessas várias luzes que geram o arco-íris vai em função das frequências de onda que essa luz pode ter. E é por isso que a gente enxerga essa luz desse jeito, esse arco-íris. Inclusive, se alguém tiver algum comentário mais técnico sobre isso, que eu estou falando alguma confusão aqui, pode falar, porque eu não sou um especialista de física. Talvez eu tenha me confundido alguma coisa. Mas acho que, em geral, é isso que é importante a gente pensar, que a cor, ela vem da luz, né? A cor é a luz. Porque, na verdade, a cor é uma impressão produzida pela luz refletida. Então, o que isso significa? Se eu estou vendo um objeto vermelho, é porque esse objeto está refletindo a luz vermelha para mim, né? Então, eu estou enxergando, eu enxergo uma cor determinada em um determinado objeto, porque esse objeto passou a absorver uma parte dessa luz e mandou outra para mim, refletiu outra.
Tanto que é uma coisa legal para a gente fazer de treino até aqui, pensando em ilustração, né? É a gente pegar alguns objetos de cores diferentes e aplicar uma luz que não seja branca, né? Então, você pegar uma luz vermelha, por exemplo, ou uma luz azul, e jogar em objetos de cores diferentes. A gente vai ver que eles não se comportam da mesma maneira com cores diferentes, né? No sentido de eles ficam com cores diferentes dependendo de qual luz você está aplicando a eles. A gente, né, tem essa coisa mais unificada de qual é a cor de cada objeto, porque a gente está acostumado com a luz branca, porque é a luz que a gente usa geralmente né, como luz elétrica até hoje em dia, é, e também é como a luz natural tende a ser. Mas você pode até ficar usando cores diferentes de luz para criar sensações diferentes e até mudar um pouco como as coisas são enxergadas. Muitos filmes mais modernos, de orçamentos não tão grandes, né? Portanto, talvez não teriam essa oportunidade de fazer uma, uma direção de fotografia tão complexa quanto outros filmes de orçamentos maiores, eu tenho tido essa solução de usar luzes de cores diferentes, né, de cores menos usuais, assim, não usar necessariamente uma luz branca ou até mesmo uma luz amarela, que é uma coisa mais comum, e criar efeitos, né? Tem sido uma coisa muito comum usar uma luz vermelha, uma luz azul, por exemplo, né? Tem muitos filmes que têm usado isso em vários momentos. E isso é uma coisa legal até para a gente poder estudar como que os objetos realmente se comportam, né? Assim, e como que você pode até usar isso para poder produzir a sua história em algum momento, né? Se você quiser alterar a luz para criar uma sensação diferente. Eu achei bacana esse tema, eu estou até estudando isso na escola de ciências. Que legal. É bem interessante. Pois é uma coisa muito legal, né? Porque é uma coisa complicada, né? Assim, é uma coisa que é muito técnica, é muito científica mesmo, né? Assim, demanda um monte de conhecimentos que não são só do ponto de vista artístico, né? Também tem muito assim do ponto de vista físico, mas que é uma maneira da gente entender perfeitamente como que a nossa realidade funciona, né? E a gente está falando aqui que se vocês, né, sabe como que a realidade pode funcionar, você pode saber como representar ela, né? Isso é o que a gente está mais falando aqui, né? Agora, gente, só mais um segundinho. Então, lembrem disso, né? Que cor é luz. Tanto que, né, como a gente já falou aqui várias vezes, com a luz apagada você não enxerga nada, né? Você não consegue enxergar as cores das coisas, né? E muito menos as coisas, porque é justamente pela maneira como a luz está refletindo aquela cor para você que você vai criando as formas na sua cabeça, né? Bom, então vamos falar assim, né? Isso, cor é luz. Mas existem basicamente dois sistemas de entender as cores. Tem o sistema de cores primárias aditivas e cores primárias subtrativas. O que é isso? Vamos lá. No caso das aditivas, existem vários sistemas, né, mas um dos mais comuns é o sistema RGB. A gente escuta isso muito, né? Essas três letras, né? RGB. E isso vem do inglês, né? Red, green, blue, né? Ou vermelho, verde, azul. O sistema aditivo, ele é um sistema que quanto mais cores você vai adicionando, mais branco ele vai ficando. Porque nesse sistema o objeto está gerando a luz. Então, assim, uma luz está sendo gerada e você está gerando outra luz do lado e misturando. Então, assim, esses sistemas, né, chamam de primárias aditivas e primárias subtrativas porque são sistemas que, simplificando as cores em um número de cores primárias, ou seja, de cores
para você começar. Combinando essas cores, você conseguiria gerar todas as cores que você precisaria. Então, no sistema de cores aditivas, você está gerando uma cor e gerando por uma luz, né? Tem uma luz com essa cor e está sendo emitida uma outra luz de uma outra cor. E aí você misturou essas duas luzes e você gerou alguma coisa. Então, por exemplo, a gente colocar aqui né, a luz, tem uma luz verde, aí tem uma luz vermelha, vai gerar uma luz mais amarelada. Agora, se você pegar essas duas luzes e adicionar uma terceira luz azul, essa junção dessas três luzes vai gerar uma única luz branca, né? Porque é um sistema aditivo, ou seja, se, né, pela que a gente viu ali do arco-íris, né, a luz branca separada gera todas as suas cores, se você pegar essas cores e jogar elas no mesmo ponto, elas vão ficar branco, né? Essa é a lógica. E esse é o sistema usado para produção para web, né, para ser lido pelo computador, porque os nossos monitores têm esse sistema. Né? Eu também não vou entrar muito em detalhes porque eu não sou um especialista nisso, mas eu não sei, eu não vou dizer se são todos os monitores, mas muitos, pelo menos até onde eu sei, a maioria deles, se não todos, tem esse sistema de ter vários pontinhos que tem três luzes, uma que é uma R, né, uma G e uma B, né, uma vermelha, uma verde, uma azul. E aí, dependendo de qual ponto precisa ter qual cor, a intensidade de cada uma das luzes é mexida e aí, né, essas misturas que vão gerando cada cor vão acontecendo, né? Então, você coloca a luz verde um pouquinho mais fraca, mas a luz vermelha um pouquinho mais forte, né? Isso tudo no sistema né, de programação e aí dessa maneira que cada pontinho da sua tela vai mostrando cada um dos elementos. Né, então, se você precisa de uma coisa mais branco do branco, tá, né, as luzes estão todas se misturando, né? A luz vermelha, a luz verde e a luz azul. Então, esse é um sistema usado para produção, para coisas que vão ser lidas no digital, né? Como peças para divulgação de redes sociais, por exemplo, ou e-books, né? Aqui, né, o que a gente está, muitas apresentações, né, de como essa aqui que a gente está mostrando, e também, né, algum quadrinho para a internet, caso você esteja fazendo um, né, se você estiver fazendo o que eles chamam de webcomic, né, ou quadrinho para a internet, a leitura vai ser por esse sistema, então a produção é ideal que ela seja feita para não ter nenhuma distorção nas cores finais. Então, se já produzir pelo RGB, vai gerar uma maior fidelidade das cores que você estava planejando quando você produziu no produto final, né, que foi lançado no seu site de leitura de quadrinhos, por exemplo. E aí, assim, mas como eu disse, o RGB é um dos mais comuns de aditivos, mas existem outros sistemas que também são aditivos. Né? E agora, o mais comum dos subtrativos é o CMYK. Ele é o que isso significa, né? É ciano, magenta, e aí esse Y é de yellow, né? Ou amarelo, e o K, que eu já vou explicar o que seria aqui, né? Vocês percebem que o outro tem três, esse aqui já tem quatro cores, né? E a ideia é a mesma, sim, é a mesma ideia, né? De você ter cores primárias, né? Três cores primárias que ao misturar você vai gerando combinações e quando você mistura todas você tem uma outra cor, né? Só que pelo aditivo a gente está vendo a luz sendo emitida e quanto mais luz você vai misturando, mais branco vai ficando, né? Agora, aqui a gente está falando de um pigmento, né? Então, de uma tinta. Essa é a diferença. Então, aqui é de fato a luz que está sendo refletida. Então, se no sistema aditivo a luz está sendo emitida, ou seja, né, é uma luz que está soltando uma cor, é uma luz de uma cor sendo jogada para você ver. Aqui, nesses sistemas subtrativos, a luz está chegando nesse objeto e refletindo ela para você.
E por isso, quanto mais você vai misturando as cores, mais preto vai ficando, né? Mais escuro vai ficando. Por quê? Porque quanto mais preto é um objeto, menos luz ele refletiu, mais luz ele absorveu. Tem até a brincadeira de que os objetos que são, os carros que são mais pretos esquentam mais, né? Não sei nem se isso é real, mas tem essa fala, né? Porque eles absorvem mais a luz que cai neles por eles serem dessa coloração mais escura. E, mas aí tem o grande diferencial aqui desse sistema, do CMYK, né? O C é de ciano, o magenta, o M é de magenta e o Y é de yellow ou amarelo. Agora, o que seria o K? O K vem de key color ou cor-chave, que seria o que resume-se como o preto, mas não é exatamente isso. O que de fato o K significa aqui é um pigmento extra para caso você queira algo muito preto, porque é um pouco mais limitado como que os pigmentos funcionam em comparação a como a própria luz vai funcionar. Então, se você mistura o ciano magenta e o amarelo, não fica totalmente preto. Você ainda precisaria de adicionar um pouco mais de pigmento para ficar mais preto ainda. Na verdade, não fica totalmente preto, né? Porque um objeto que absorve 100% da luz que é absorvido é algo que a gente ainda não conseguiu nem produzir, né? Acho que a ciência nem conseguiu, de fato, identificar um objeto que funcione assim. Mas existem até alguns avanços na pesquisa de tintas, né, de pretos mais pretos, né, ou seja, tintas pretas que vão ficando cada vez mais capazes de absorver a luz e, portanto, tons mais escuros de preto. Né. Mas isso são situações muito específicas, né, são aplicações bem específicas para essas tintas, e aqui a gente está falando de um sistema mais comum, né, que é o CMYK. E aí, quando você tem essas três cores primárias, né, o ciano, o magenta e o amarelo, você mistura elas, você gera um tom escuro. Mas ele não é exatamente um preto, ele é quase um marrom bem escuro. Se você quiser alguma coisa mais próxima de um preto, de fato, adiciona-se essa quarta cor, né, que é a cor-chave, que, que vai dar esse tom de preto bem preto, né? Por exemplo, de aqui o tom do texto que está aqui nesse slide, né? Para alcançar esse tom, talvez a gente precisaria realmente usar as quatro tintas, né? E como eu falei, é um sistema de pigmento, né? Então ele é usado para impressões. Um dos sistemas mais comuns que a gente tem para impressões, pelo menos no Brasil, né? Existem outros sistemas para impressões, inclusive, eu tenho que reforçar isso, mas é um dos mais comuns. Impressoras, tanto as de uso pessoal quanto a de uso comercial, em gráficas, usam esse sistema. Então, se você está tentando produzir alguma peça para ser impressa, então se você está produzindo o seu quadrinho para imprimir, já fazer ele num sistema CMYK é útil, né, para que você tenha mais fidelidade às cores. E uma coisa que eu acho que eu tinha que mencionar também, né, uma curiosidade sobre esse sistema do CMYK é que uma vez eu tive um problema com a minha impressora e eu não sei ao certo como isso aconteceu, eu não sei explicar como aconteceu, nem como se resolveu, mas ela não estava imprimindo do jeito que deveria. E aí teve um momento em que ela imprimiu a mesma imagem que eu mandei imprimir a imagem uma vez. Ela imprimiu essa mesma imagem 4 vezes. Uma vez em ciano, uma vez em magenta, uma vez em amarelo e uma vez, né, no que seria o que eu acho, cor-chave, né? Então foram quatro imagens iguais, mas não eram iguais porque cada uma tinha sido impressa em uma das cores. E isso é uma coisa legal porque é essa que é a ideia, né? Esse é um exemplo legal de como é que esse sistema funciona, assim. A impressão vai funcionando mais ou menos dessa maneira. Pela programação, né, né, desse processo,
a impressora sabe qual parte daquela imagem precisa ser impressa em qual cor e em quais cores, né? Então, da mesma maneira que o nosso monitor entende qual porcentagem de luz precisa ser em qual ponto para poder gerar as cores, o mesmo sistema funciona aqui para impressão. Então, ele imprime em uma cor, em outra, uma por cima da outra e acaba, né, essa mistura das tintas, acaba gerando a cor que você precisa no final. Isso fica claro em alguns outros sistemas de uso de tinta também, assim, né, como o silk screens, a gente vê isso claramente, né? São telas de cores diferentes até. Bom, agora gente, só um segundo. Então, esse sistema TMYK é o subtrativo mais comum e se você está pensando em produzir a sua história, no caso aqui, a gente está falando de uma história em quadrinhos, né, para ser impressa, como inclusive é o nosso caso, já pensar nesse sistema é fundamental. Bom, e então, assim, para a gente pensar, para a gente poder pensar como é que as cores funcionam, a gente pode separar três Nossa senhora, embolei agora. A gente pode separar três propriedades da cor. O matiz, a saturação e o brilho. Então, o que seria cada uma dessas coisas? Matiz é o primeiro atributo da cor, ou seja, é a cor mais básica que é refletida, né? Tem a ver mais com a maneira como a luz é passada. Então, fala assim, o primeiro atributo da cor, porque a gente pensa assim, é o vermelho, é o azul, é o verde, né? É nesse sentido, assim, é a cor mais básica que tá sendo passada ali. E aí a saturação seria a quantidade de cinza que essa cor tem. Então, quanto mais cinza tem, mais dessaturada é a sua cor. Então, a cor mais saturada de todas é a cor que não tem nenhum cinza, né? Tem o mínimo de cinza. Então, é a cor mais próxima desse matiz básico mesmo, né? Então, é o vermelho vermelho, né? Agora, se a gente vai colocando, vai alterando a quantidade de cinza que a gente tem nessa cor, a cor vai ficando cada vez mais dessaturada e, portanto, mais acinzentada, mais com um aspecto de um pouco mais morta, né? Vamos dizer assim, né? Um tom um pouco mais menos vivo, né? A cor mais saturada tende a ser um pouco mais viva, mais intensa, e a cor menos saturada, né? Mais dessaturada, acaba sendo bem morta, né? Vamos dizer assim. E a gente faz isso pela quantidade de cinza que a gente mistura. Então, a cor que, né, o matiz, a cor que a gente está fazendo com mais quantidade de cinza na mistura fica mais dessaturada, com menos fica mais saturada, né? E o brilho, né, essa terceira propriedade, tem a ver com a claridade da cor. Ou seja, a ideia de quanto essa cor brilha, vamos dizer assim, né? Não é no sentido de brilhar porque ela está emitindo uma luz, né? Mas tem a ver com o quanto de branco que a gente está misturando. Então, a cor mais clara, né, mais brilhante, tem a mais quantidade de branco misturado, e a cor mais escura, né, que tem mais quantidade de preto misturado. E isso, né, faz a cor sair de uma cor clara para uma cor escura. Então, por exemplo, um vermelho claro, um vermelho escuro, tem a ver com a quantidade né, um aspecto do brilho, da propriedade, né, do brilho. E outra coisa também para a gente pensar sobre as cores, essa separação entre cores frias e quentes, eu acho que é uma coisa que a gente está muito familiar já, né, com essa ideia. Mas isso pode ser usado até para você construir as suas histórias, porque as cores frias, né, por exemplo, o azul, o verde, né, são as cores frias mais comuns.
eles são cores que a gente já tem uma conexão maior com o gelo, com a água, com o inverno. Então são cores frias, né, que representam a coisas mais frias da vida. Então já passa uma sensação mais de melancolia, já passa uma sensação é, de frieza, né? Então a sensação de frio no sentido literal e também metafórico da palavra, né? Assim, uma pessoa mais fria. E as cores quentes, né, como o vermelho, o amarelo, o laranja, já tem uma conexão maior com, por exemplo, o verão, né, o fogo. Então eles representam mais o calor, o amor, né, a intensidade das coisas. E, e também podem ser usadas para esse tipo de situação, né? Assim, uma coisa que a gente pode perceber é que muitos protagonistas de desenhos animados têm cabelos de cores quentes. Né? Quando o personagem tem um cabelo colorido, ele dificilmente de uma cor fria, né? Porque as cores quentes passam essa sensação de que ele é mais intenso, de que ele é um herói, né? Isso tem tudo a ver com, até que a gente falou mais cedo da questão da semiótica também, né? Como é que você pode usar isso para construir rapidinho qualquer imagem que as pessoas devem ter daquele personagem, né? Mas você pode também usar isso para poder justamente quebrar a percepção que a pessoa tem, né? Dar a entender que é uma coisa e depois você falar que não é bem isso, né? Bom, e aí acho que é uma coisa que é bem legal da gente pensar também é a harmonia das cores. Ou seja, a, quanto tipos de combinações de cores que geram sensações, sentimentos e que geram muitas vezes simplesmente uma imagem bonita. Né? Assim, você pode usar essas várias estratégias de harmonia de cores para construir a sua imagem de uma maneira que as cores não atrapalhem umas às outras, que elas combinem, né? Que elas é, é, construam juntas o que você está passando com aquela imagem. Então, existem várias harmonias. A harmonia, uma muito comum, muito conhecida também, é a das cores complementares. O que seriam as cores complementares? Lembra que a gente falou sobre a. Eu vou até voltar para a gente falar disso de novo. Lembra que a gente falou aqui né, dos sistemas de cores, né, que tem as cores primárias, e aí quando a gente pega uma cor primária e mistura com outra, a gente gera uma cor secundária. Né? Isso é um pouco lógico, né? Assim, as primárias geram as secundárias. E aí as cores que assim, uma cor secundária foi gerada pela combinação de duas. Agora, são três aqui nesse sistema, né? Então, essas duas primárias que geraram essa secundária, sobrou uma terceira primária que não foi usada nessa mistura, né? Essa é a lógica das complementares. Então, se e aqui assim esse círculo cromático aqui está dando um exemplo meio simplificado, né? Mas colocando o vermelho e o verde como essas cores. Mas a lógica é mais ou menos essa. É assim, você coloca essa cor primária que sobrou e as outras duas cores. Né? E a cor secundária que foi gerada das outras duas cores primárias. E essas duas cores juntas, né? Essa primária e essa secundária, são uma combinação que é chamada de complementares. Né? São cores que se complementam, elas são uma, 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 uma complementação quase que perfeita, né? Porque você tem uma cor que tem tipo, totalmente a junção de duas cores e uma terceira cor que não tem nenhuma dessas duas cores que foi gerada, né? Então elas são uma combinação muito direta, né? E essa relação entre essas duas cores, né? Entre essa primária e essa secundária é chamada de complementar. E dentro do círculo cromático, né, que é essa imagem, né, desse círculo com as cores, né, na ordem que elas vão se gerando.
ajuda muito a gente conseguir visualizar qual que é a lógica dessas harmonias. Mas aqui, para as complementares, eu já vou colocar uma dica, né, uma coisa para a gente pensar aqui. ah, Algumas, né, assim, as formas, as harmonias de complementares que são, né, que existem, né, são basicamente o vermelho com o azul, né, não é exatamente verde, é mais pro lado do azul, e o roxo com o amarelo, e o, um magenta com o verde, né? É mais ou menos isso. E a gente percebe que assim, talvez não seja por menos que tantas coisas usem essas combinações, né? Assim, quantas coisas não são vermelho e azul, né? Assim, é exatamente essa combinação. Quantas outras marcas não usam isso? Quantos personagens não têm esse esquema de cores? E muitas vezes duplas de personagens, né? Um é mais vermelho, o outro é mais azul, e eles contracenam juntos, né? Ou seja, juntos eles na tela, ocupando o espaço da sua página ou do seu, né, da sua tela de televisão, caso estejamos falando, por exemplo, de uma série de TV, eles criam essa harmonia das complementares. Então isso é uma coisa muito interessante, assim, da gente pensar como é que isso pode ser usado para design de personagem. E, e eu também queria lembrar que essa harmonia das complementares, ela é uma das harmonias que mais gera contraste entre as cores, justamente por causa desse aspecto, né, que eu falei, que uma cor é muito diferente da outra. Então, juntas, elas geram um contraste muito grande uma com a outra, né? Então, se você precisa de coisas que se destacam muito entre uma e outra, essa harmonia funciona perfeitamente. Bom, é, outra, uma harmonia que tem uma lógica parecida, das complementares divididas, né? Acho que fica visível comparando com a imagem anterior, né? Se você tem essa ideia dessa cor primária com essa cor secundária, né, para fazer as complementares, se você pega uma dessas cores e separa ela, né, e assim, coloca um tom um pouquinho para o lado, um pouquinho para o outro, você gera essa harmonia das complementares divididas. Ela continua sendo bem, gerando um contraste muito grande, mas é menos, né? Assim, se você precisar de uma coisa com um contraste um pouco menor, né, para a sua produção, essa harmonia funciona. Aí tem a harmonia das cores análogas, que é essa ideia de você selecionar três cores que sejam muito próximas, né, no círculo. Então aqui, por exemplo, no exemplo aqui, o laranja, o vermelho e o magenta, o rosa, né, são cores que são próximas, né? E aí com isso você tem uma harmonia que é bonita, né, que é harmônica, mas ela não gera tanto contraste. Na verdade, ela gera bem pouco contraste, né? A imagem parece toda ah, muito próxima porque são cores próximas mesmo, né? E aí tem a harmonia das análogas mais uma complementar, que é a mesma ideia de a gente pegar as cores análogas, só que você adiciona a cor que seria complementar a uma delas, né? A essa cor que seria a central, né? Dentre essas três que são análogas. E isso é uma harmonia que gera um pouco mais de contraste, mas não tanto contraste quanto né, aquelas outras que eu comecei falando agora, né? Só da complementar. Por ser a complementar e as análogas acaba ficando menos, né? Menos contrastante uma da outra. Aí tem a ideia das análogas relacionadas, ou seja, você faz o que seria próximo, né? O que seria a ideia dos análogos, mas um pouquinho
um pouquinho mais longe, então elas não são tão análogas assim, mas isso gera um pouquinho mais de contraste do que só as análogas separadas, né, quando é só a harmonia de análogas, né, que análogas relacionadas. Um pouco mais contrastante. Aí a harmonia das cores intercaladas, que acho que fica claro até pela palavra, né? Assim, você meio que intercala uma cor outra. Então você meio que pula uma cor que seria análoga. Então a mesma lógica de pegar três cores que são próximas, mas você não coloca elas tão próximas, né? Você coloca elas ah, pulando uma outra. Então aqui, né, um laranja bem clarinho para um verde amarelado e um verde mais escuro. Não são cores totalmente próximas, né? Assim, tipo assim, a gente tem uma alteração de verde para laranja, por exemplo, mas são cores que geram um pouquinho mais ela gera um pouco mais de contraste, mas também sem ser super contrastante igual são as outras, né? A triádicas vem da ideia de três, né? Então você faz esse triângulo no círculo e vê assim, quais são as três cores que têm essa conexão e são cores que assim, são muito diferentes, né? Elas não são cores próximas, né? Então gera um pouco mais de contraste, mas ao mesmo tempo não tanto, né? São cores que já funcionam. Então são cores que assim, geram um equilíbrio muito funcional de cores, né? Essa escolha. As tetrádicas, então você né, vem da ideia de quatro também, então fazer essa forma, né? Duas cores próximas e as suas complementares, também gera bastante contraste, né? Porque são cores que são complementares, mas um pouco menos contraste do que usar apenas duas cores, né? Apenas duas complementares. Por estar usando um par de complementares, isso é, suaviza um pouco esse contraste muito forte, né? Que geraria só pelas complementares. E aí a harmonia 90 graus, que é fazer esse quadrado no círculo, acho que fica até meio bonitinho assim, né? E aí é uma coisa bem, bem, bem harmoniosa, né? Assim, todas são harmoniosas, né, da sua maneira, mas aqui eu falo essa palavra no sentido de que elas geram bem menos contraste uma na outra, né? É uma combinação que é bem colorida, mas que não estoura nenhum tipo de contraste tanto quanto outras, mas acaba gerando também por causa do fato de que você está fazendo também pares de complementares, né? E aí aqui também uma coisa legal para a gente falar é a monocromia. É uma palavra que é muitas vezes falada fora de uma aplicação mais correta da coisa, assim. A monocromia significaria uma cor só, né? Assim, o uso de uma cor. Então, seria fazer toda a estrutura da sua pintura, por exemplo, ou no caso do quadrinho, né, fazer o seu quadro, sim, ou mesmo o quadrinho inteiro, mas essa harmonia da monocromia é você produzir a sua imagem com uma única cor. Então, pensa que essa cor que está aqui no centro desse espectro aqui é a cor que a gente está usando. Por alterar o brilho e a saturação da cor, a gente gera cores diferentes, mas elas todas continuam sendo é, versões desse vermelho mais alaranjado. Não sei exatamente qual cor seria essa aqui no meio, né? E com isso, assim, o uso do preto e do branco acaba entrando no meio porque a gente já falou que se você for alterando o brilho, você acaba adicionando branco, adicionando preto, você pode adicionar tanto que a cor praticamente ela se transforma de fato nesse preto puro ou nesse branco puro, né? Mas a ideia da monocromia é você usar uma cor só. Por exemplo, produzir toda a sua imagem em tons de azul. É uma coisa bem comum também. Ou fazer toda a sua ilustração em tons de vermelho, né?
Então é usar uma cor só. E aí vale também comentar a ideia da acromia, que significaria nenhuma cor. Né? Então, porque é o preto e branco, né? A escala de cinza, outro termo que é usado também, né? Escala de cinza ou do inglês grayscale, né? Fala-se muito assim também. É você usar tons que sejam apenas branco, preto ou cinza, né? Ou seja, você não tem nenhuma cor de fato, né? É como se tivesse tirado todos o matiz da sua imagem, né? E, aqui, no caso dos quadrinhos que a gente vai produzir aqui, né, aqui para esse curso, a história final vai ser produzida, vai ser impressa em preto e branco, né? Então, se você já quer pensar em produzir o seu quadrinho já de uma maneira que você já pinte do jeito que seria, a gente estaria usando a harmonia da cromia, que é você usar os tons de cinza, branco e preto para construir toda os vários tons que teriam na sua imagem, né? Então é muito próximo da monocromia, mas sem a cor de fato, né? Só o branco, cinza e o preto, né? Gente, só um segundo. É, mas o uso aqui desse estilo dessa harmonia é para caso queira fazer, por exemplo, uma pintura com muitos tons, né, muitas cores diferentes, mas uma ilustração apenas com preto e branco, né, sem a escala de cinza, também funciona, né, tranquilamente. Mas a gente já não encaixaria muito numa uma harmonia de cores, né? Porque a gente não tem, não teria essa etapa, né, da pintura. Bom, e aí a última coisa que eu acho que a gente pode falar sobre cor é a gente lembrar a importância do contraste. E eu até já falei isso hoje, né, aqui várias vezes, para explicar como que cada harmonia pode ser usada, e eu quero inclusive lembrar que existem até outras lógicas para harmonias. Eu coloquei várias que eu fui encontrando, mas é, ah, eu confesso que eu não usei todas ainda durante a minha vida. Então é realmente um uso de, né, a gente ficar treinando e testando qual que funciona melhor para aquele momento, né? Mas é legal a gente pensar saber que existem tantas assim, para a gente já ficar em mente, né, que existem opções para cada situação. E, o que vai definir, em parte, qual é a decisão que você vai tomar para usar uma harmonia ou outra é o contraste, né? A gente já falou aqui hoje várias vezes, mas já falou também outras vezes, né, em outros encontros nossos, a ideia de como o contraste é muito importante para construir histórias, né? Para construir o universo, para construir os personagens, para construir o design de personagem, né? O contraste é importante. E mais ainda até, talvez, ele seja importante aqui na cor, porque é uma coisa que é quase que natural de como as cores funcionam, né? Assim como o nosso corpo percebe as cores, né? Porque é um processo físico, né? Como a gente já falou, é a percepção da luz, né? É a interpretação do nosso cérebro da luz. E então buscar tipos diferentes de contraste e, portanto, né, saber o quanto de contraste você quer na sua imagem, o quanto você quer que um objeto te destaque do outro e qual tipo de destaque que determinadas harmonias vão gerar para a sua imagem é fundamental para a gente conseguir pensar qual contraste a gente vai usar. E só para relembrar, né, a ideia do contraste é a ideia de uma coisa em comparação à outra, né? Então, uma coisa aqui, uma coisa sozinha teria uma sensação, uma outra coisa sozinha teria outra sensação. Agora, com essas duas coisas lado a lado,
ela gera uma terceira sensação por uma realçar a outra ou por uma né, esconder a outra, né? Assim, o contrário, né? Criar um contraste negativo, vamos dizer assim. Então, é uma coisa em comparação à outra acabar crescendo, né? Aparecendo mais. Então, então vamos pensar ó, como é que o contraste aparece em alguma dessas situações. Por exemplo, aqui é um contraste de cor pura, ou seja, a cor sem nenhuma grande alteração de saturação, né, ou de brilho. Né? Então, a cor da maneira mais básica, né, a cor mais saturada possível, né, que é a cor que não teve alteração da saturação. Então, quando a gente tem duas cores, né, que a gente vê que são cores complementares, né, a gente tem um vermelho e um azul, e as cores muito saturadas, elas dão essa impressão, assim, elas quase pulam para fora, né, da imagem. Então é bem claro, né, mas não no sentido de claridade, mas no sentido de de clareza, né, assim, a imagem fica, né, destacada. E, bom, né, fica bonito, né? Até porque tem um uso de harmonia de cores aqui para construir isso, mas a cor pura tem essa sensação, né? De que ela é muito. Ela é muito. Eu gosto pessoalmente, né? Eu uso bastante, mas usando demais esse uso de cor muito saturada tende a ficar saturado demais. E o uso de cores complementares é um exemplo próximo, né? Mas assim, como é que fica a combinação bem bonita, né? Assim, o do rosa, né? Mais pro magenta e do verde. Essa combinação destaca muito bem as áreas da imagem, né? Então, uma parte é bem verde, a outra parte é bem rosa e isso salta, né? A imagem e salta assim, gera essa impressão de que as coisas estão muito fortes, né? E diferente, por exemplo, de como está aqui, né? Assim, a imagem em si fica muito forte, né? Agora, aqui, por esse uso das complementares, o contraste é muito intenso, né? Eu já falei que as cores complementares são as que geram mais contraste, né? Uma das que mais geram o contraste entre as cores. Então, as duas partes ficam bem chamativas, né, ao mesmo tempo. O que é interessante, né, assim, como é uma combinação de duas cores, elas ficam, uma chama a outra, né. Mas por isso também o contraste pode ser muito grande, pode ser grande demais, caso você queira realçar uma parte mais do que outras, né. Por exemplo, se a gente quisesse ver mais o rosa do que o verde, talvez uma outra harmonia funcionaria melhor, né? E aí a ideia do claro e escuro é toda uma escola de arte também. Mas é bem o que está querendo dizer, né? Bem o que o termo diz. Esse contraste entre uma coisa que é muito clara, ou seja, cheia de brilho, né? Muito perto do branco, e uma coisa que é muito escura, muito perto do preto, né? Então, se você está fazendo uma, uma ilustração sem nenhum tipo de pintura, né? Você vai fazer só a linha preta e talvez preencher alguma parte de preto e usar o branco do papel, a sua imagem vai fazer essa vai criar esse contraste automaticamente, né? Assim, do preto do branco, né? Então o preto vai realçar diretamente o, o branco, então é uma coisa que gera bastante contraste também. A gente espera só um segundinho.
Hoje a gente voltei, eu tive um pequeno problema, acho que talvez, não sei se todo mundo vai lembrar, mas teve uma vez que isso aconteceu e eu esqueci de carregar meu computador. Agora já tá tudo bem. Espera só um segundo que eu vou tomar um pouquinho de água. Beleza. É, então, essa ideia do claro e escuro, né, é você, ah, talvez assim, criar contraste dentro da sua imagem, né, dentro da ilustração que você está fazendo, tendo em mente que você pode usar o brilho, né, ou seja, o quão claro e o quão escuro é essa ilustração, o quão claro e quão escuro são esses objetos que você colocou na sua ilustração, isso gera um contraste entre eles, né? Então, os objetos que você colocou cores mais escuras vão chamar mais atenção do que objetos que você colocou cores mais claras, por um estar em contraste ao outro, né? Então, aqui né, nesse exemplo, né, a parte que é mais escura fica visível, ao mesmo tempo que a parte que é mais clara também fica visível. Então, você pode usar isso, né, de colocar um tom mais claro ou mais escuro, dependendo da parte da sua imagem, para destacar, né, para criar esse contraste. E nós já falamos aqui, né, da ideia do contraste do quente e frio também, né, assim, as cores, em geral, né, as cores que são quentes, em comparação com as cores que são frias, geram um contraste, né, e elas têm, né, assim, elas representam sensações diferentes, elas representam coisas diferentes, né, e se você colocar uma ao lado da outra, uma parece mais chamativa que a outra. E, na verdade, uma fica chamativa em relação à outra, né? Então, aqui, por exemplo, o vermelho e o azul, os dois se destacam ao mesmo tempo por ser uma cor bem quente e uma cor bem fria. Também são cores que entram mais no espectro do complementar também. Mas, se fosse alguma outra cor quente, também daria essa separação, né? Esse contraste. E ia também fazer o contraste da saturação, né? Então, você fazer lugares da sua imagem, ou melhor, né, lugares da sua imagem que são pintados com tons mais saturados que outros, vão gerar esse contraste, né? Então, aqui a parte de cima da imagem destaca um pouco mais da parte de baixo, né? A gente tem meio que uma linha que a gente enxerga que, que dá essa sensação. Também tem uma coisa do brilho aqui, mas então, então, basicamente, assim, se você fica pensando nos matizes, né, na saturação, no brilho e nas cores quentes e frias, você já consegue criar muito contraste entre as cores que você está pensando. E muito do que se baseia, né, essas harmonias das cores que a gente colocou aqui são em função disso, mas você ainda pode usar harmonias de cores com uma saturação diferente, por exemplo. Então, todas as cores que você selecionou da harmonia X são um pouquinho menos saturadas do que a que aparece naquele círculo, né, que está aqui de exemplo. Então, é uma coisa que dá para fazer também. E uma última coisa que eu quero falar é a ideia dos valores tonais. O valor tonal é uma estratégia, né, uma técnica de construir uma imagem para que você possa pintar ela de uma maneira que as cores fiquem mais próximas da realidade, né? Porque a ideia do valor tonal é você enxergar numa escala de valores mesmo, até de números, quais são os tons que existem naquela imagem, naquilo que você está tentando representar, né? Naquilo que você está pintando. Então, você está olhando para um objeto, você está tentando pintar esse objeto. E aí você até mesmo pode até numerar, né? Assim, fazer uma escala de, por exemplo, 1 a 10, qual que é o tom mais claro, qual que é o tom mais escuro que tem nessa imagem portanto, quais são os outros 8, né, que tem no meio. E aí, usando tudo com uma escala de cinza, né? Então,
tendo isso em mente, quando você coloca já trabalha com essa ideia dos valores tonais, você pode fazer uma pintura inteira em escala de cinza, e aí depois você só adiciona o matiz, né? Você coloca a cor e a imagem fica perfeitamente funcional, né? Assim, fica colorida, como talvez você queira fazer, e mas você tem uma representação da luz que seja muito fiel. Então, assim, os tons né, de sombra e luz fazem muito sentido porque a sombra e a luz são basicamente esse espectro de cinza, né, do brilho. Então, quão clara, o quão perto do branco e o quão perto do preto está a sua cor, você pinta toda a sua, você constrói toda a sua imagem com base nisso, e depois você só adiciona a cor que você quer por cima. É uma técnica muito comum para cinema de animação, por exemplo. É, e se você, né, como é aqui no caso né, do quadrinho que a gente está fazendo aqui, se você vai fazer uma história que vai ser impressa, né, que a versão final dela não vai ter as cores, e você quiser fazer alguma coisa que pareça com cor, né, assim, que tenha o máximo de impressão dessa pintura mais realista, você pode procurar fazer desse jeito da escala tonal e mesmo entregar assim, né, porque já é uma pintura perfeitamente funcional, mesmo sem a cor de fato, né. Então é uma técnica que é muito interessante para construir uma fidelidade da luz e, portanto, como luz é cor, né, tendo uma fidelidade com a luz, adicionando um elemento pequeno, depois você pode ter uma pintura totalmente colorida, bonita, que funciona no final, né? Então é uma estratégia bem comum para pintura, né? Pintura, pintura digital usa muito essa estratégia. Bom, então ah, é, é, é isso, né? Hoje nós falamos sobre a semiótica e teoria da cor. São dois temas muito técnicos, né, e complexos. Eu acho que eu nem falei tudo que daria para falar aqui, mas são coisas que ajudam a gente a conseguir planejar e executar, né? Assim, tanto a parte de planejamento quanto a parte de ilustração do seu quadrinho, né? E aí eu queria fazer uma pequena brincadeirinha sobre essas duas coisas, né? Mas antes, só um segundinho. Bom, deixa só eu olhar aqui. Juro que vai ser rapidinho, né? Mas qual seria a questão de hoje, né? Isso aqui. O que essa imagem nos fala dessa história? Então, eu separei essa ilustração. Eu não conheço o autor, inclusive da ilustração não é minha, né? Eu tenho que adicionar esse. Faltou na apresentação aqui essa informação, né? Mas assim todos os direitos reservados ao autor, né? Ao ilustrador. Mas é uma ilustração que até onde eu consegui pesquisar não é de nenhum universo específico, né? Assim, não é uma capa de um livro, não é nada do tipo. Ela é uma ilustração solta, né? Assim, separada nela mesma. E aí eu queria que a gente pensasse e de uma maneira bem solta mesmo, né? Assim, o que que vamos supor que você chegou agora, né? Você ligou a televisão, tá passando um filme na televisão e tá nessa cena. O que que a gente vai entender desse mundo, né? Chegando agora, de repente. Com todos os elementos de signos que podem ter aí, e até mesmo de cores, né? O que que a gente o que que a gente vê, assim, né? Eu quero algumas sugestões mesmo, a gente pode falar o que vier na cabeça. Uhum, ok. Ó, interessante.
De fato, assim, a gente já vê de cara, né, que é uma coisa futurista, até porque existe uma super máquina, né, que não existe no nosso tempo, né? Então é uma coisa que já fica bem clara aqui, né? Mas isso é uma coisa que eu confesso que quando eu separei a imagem, nem tinha percebido, né? Só tem uma única pessoa nessa imagem, né? Um único humano. Então, assim, o que significa? As pessoas estão na hora da cesta, né? As pessoas estão tirando um cochilo depois do almoço. Pode ser, né? Mas e essa construção, né? Assim, um lugar totalmente vazio, uma única pessoa, dá uma sensação de que essa pessoa tá sozinha ali, né? De uma maneira literal ou às vezes metafórica, né? Tipo, ela é a única pessoa que tem algo que poderia fazer a respeito disso, por exemplo, né? Ela é o tipo o herói solitário, né? Ninguém tá ajudando essa pessoa. Isso é uma coisa que os signos estão passando pra gente, né? Assim, a gente tá interpretando dessa construção dessa imagem mesmo. Bem pensado. Ah, ela é o último ser humano. Pode ser também, né? O resto é máquina. É, isso é uma coisa que dá pra pensar também. Bem legal. É, mas eu queria algumas coisas que fossem, tipo, que fossem menos específicas, sabe assim, coisas que a gente olha para a imagem e de alguma maneira já percebe isso, sabe? Ou uma sensação que a coisa passa, assim. Mas legal, eu quero mais sugestões. Parece que essas naves controlam o mundo, por elas estarem em cima. Ótimo. É uma coisa que eu acho que essa imagem está passando também, né? A ideia de que essas naves estão no controle, né? Elas estão no poder, assim, por vários elementos aqui, né? Ó, vamos lá. Algumas coisas que eu estava pensando sobre isso mesmo, né? Primeiro que elas são mais altas, né? Então, assim, por elas estarem acima já gera essa ideia, né? A coisa que está em cima parece superior à coisa que está embaixo. E aí, outra coisa que, que, que dá um pouco essa impressão também é até o- como o design dessa nave, né, dessa torre aí é feito, né? Ele é, assim, ela é toda de um jeito que tenta mostrar que é uma ficção científica, né? Que é uma máquina que não existe, com umas terminações de circuitos que não são comuns ou não existem mesmo no nosso tempo. E embaixo a gente tem uma cidade humana normal, né? Como a gente conhece, né? Uma cidade moderna. E aí eu queria até mostrar outra coisa sobre as cores, né? Olha que as naves estão em cima, então elas estão pegando o céu todo, né? E o céu tá iluminado, né? Assim, tá claro. A gente tá vendo como a luz está representada aqui, que deve estar no entardecer, né? Deve estar num anoitecer próximo dali. Mas o céu está claro. Agora, toda a cidade está nas sombras, né? Então, assim, toda a parte da cidade são tons mais frios, são tons mais escuros, né? É, é, são até tons mais azulados, né? Passando justamente essa imagem de que eles estão perdendo, né? A nave está no controle e a humanidade está perdendo. Dá essa sensação de que o mundo tá frio mesmo, né? Assim, não tem ninguém, não tem vida nessa cidade, né? São tons muito mais frios. Então, são vários elementos, né? É, e alguém percebeu alguma coisa que eu não falei ainda? Ah, isso me faz lembrar daquele filme Alita, né? Esse tipo de cenário, né? E esse tipo
de design de mundo é bem comum em Cyberpunk, e especialmente em Cyberpunk do Japão, né? Ficou muito comum esse tipo de design de mundo, né? Tem uma, com certeza tem uma relação mesmo. Bom, mas eu acho que assim, isso que a gente falou que eu acho que são as coisas mais aparentes, né? Talvez, dessa imagem. E, e aí uma coisa que eu acho que é muito. Que é o propósito, né, de eu ter sugerido essa brincadeirinha aqui, é a gente relembrar o que a gente falou bem no comecinho, né, que a gente estava falando sobre a ideia da semiótica. N- Nada disso está de fato sendo contado aqui, né? Assim, nada me diz que isso é uma revolução das máquinas. Isso pode ser só, tipo, o prédio, né? Um prédio de uma empresa que fez um design muito fora da curva e aí essa parte da cidade ela não está vazia, eles só não estão aí nesse momento, porque tá em horário de trabalho, tá, é um bairro bem residencial, fica bem vazio mesmo, né? Pode ser tranquilamente isso, né? A gente pode falar que é uma invasão alienígena, né? Então várias naves estão chegando do céu, né? A gente vê alguma coisa mais ou menos assim, várias naves caindo e elas estão se ligando, criando cabos no chão para roubar a energia da Terra, sei lá, alguma coisa assim. Mas pode tranquilamente ser uma invasão alienígena, mas não é bem uma invasão, na verdade, porque eles estão do nosso lado, eles estão ajudando, né? É um acordo entre os terráqueos e algum povo alienígena para pegar essa parte da cidade que está abandonada, porque é uma parte da cidade velha, e reconstruir ela de alguma maneira. Então isso aí são as naves que vão reconstruir a cidade, eles não vão destruir. E às vezes essa pessoa que está em primeiro plano aí, na verdade, é, é tipo só uma pessoa que trabalha nessa fábrica pensando, ô droga, perdi meu ônibus hoje, vou ter que ir a pé. É assim, pode ser uma coisa simplesmente assim. Pensando, nossa, falta muito ainda, ai que droga, por que eu perdi o último ônibus? Né? Tipo, uma coisa bem cômica assim. E tem uma outra opção ainda, né? Quem garante a gente que isso sequer é uma pessoa? Pode ser uma estátua. Pode ser uma estátua bem realista, né? De um ser humano que está exatamente num pedestal, assim, né? Então, tipo, foi construída uma estátua bem pintada de uma pessoa. E a gente está vendo de um ângulo que parece que a pessoa está realmente interagindo com o mundo, né? Então, o que eu estou falando é que, a, na verdade, essa humana é a vilã e as máquinas têm uma vida funcional como famílias. Ela quer destruir as máquinas. Ó, perfeito. Pode ser exatamente a história, né? A gente está vendo de cara esse humano chegando para tipo, destruir as máquinas. E a gente está pensando já com nossa visão já consciente de várias histórias desse tipo, né? De revolução das máquinas, de que automaticamente as máquinas são os vilões. Mas não, né? Às vezes as máquinas estão tipo, na cidade delas, né? Tipo, as máquinas conseguiram a independência, conseguiram a cidade delas, e agora essa pessoa extremista está indo lá para poder destruir a cidade das máquinas que de maneira nenhuma está interferindo na vida dela. Mas a gente está já aqui supondo que ela é a grande heroína da história, né? E isso, tudo isso que a gente falou, e isso ainda, né, acho que isso ainda mais é, um exemplo do que eu estava querendo mostrar com esse exercício, né? Que assim, a gente tem esse costume pelas questões de como os signos são feitos, de como as sensações são passadas, pelo design de personagem, pelos ângulos, né? E também pelos ângulos de câmera, né? Como a gente já falou sobre a composição de quadros, e também sobre as cores, né? Qual a sensação que cada cor passa. E isso faz com que a gente automaticamente interprete que aquela coisa é uma coisa, mas ela não é uma coisa. Né? Vamos lembrar que a gente não está falando da vida real, a gente está falando da representação da vida real. Então, isso não é uma cidade, é a representação de uma cidade. Isso não é uma pessoa, é a representação de uma pessoa. Né? Inclusive, uma coisa que não sei se todo mundo percebe, né? Mas essa
essa composição de arquitetura urbana, né, a maneira como as casas estão organizadas nessa cidade é muito infuncional, se não impossível, né? Não tem ruas nessa cidade, né? São um monte de casas uma do lado da outra. Isso não funciona muito bem. Mas ajuda, né, a compor esse cenário de que tem uma grande cidade, mas não tão grande quanto essa nave, né? Então, o que eu quero que fique aqui para a gente pensar, né, e até para ajudar a construir as histórias, né, de cada um de vocês, é que a gente não tem como de fato saber o que está acontecendo naquele universo sem que a história dê o contexto, né? A gente não tem como saber se aquele personagem é realmente um herói ou um vilão sem saber o contexto, sem saber, em contraste ao outro personagem, se ele é o bonzinho ou o malvado, né? Mas a gente pode induzir o nosso leitor, e no caso eu estou falando induzir no sentido positivo da palavra, assim, né? Assim, de levar o nosso leitor a acreditar no universo que a gente está construindo. Então, se você quer passar a impressão de que aquele personagem é uma determinada profissão, coloca alguma roupa que seja claramente aquela profissão, né? Ou que dê essa impressão de alguma maneira. Se você quer passar aqui a sensação de que aquela cidade está destruída, mostra a destruição claramente em comparação com aquela outra cidade que não está destruída, né? Porque as pessoas vão de cara entender, né? Porque assim, se a gente vê um prédio destruído, na vida real a gente encontra isso, né? Prédios que nunca foram terminados de ser construídos ou que tiveram algum problema e foram interditados, né? Construções que quebraram alguma parte e estão em obra, né? Isso acontece. Mas se a gente vê numa história duas casas, uma do lado da outra, destruídas, a gente já entendeu o quê? A cidade está destruída. A gente já conseguiu criar essa sensação na cabeça do nosso leitor de que o mundo acabou. A cidade está sendo atacada por alienígenas ou zumbis, ou está em guerra, né, ou alguma coisa do tipo. Então, usar essas sensações e esses signos para já levar o seu leitor a entender o que você quer que ele entenda, sem você precisar de fato de uma grande introdução, né, ficar explicando como é que aquele mundo chegou ali, né, assim, poderia ter tido uma grande introdução de uma narração de alguém explicando sobre essa imagem que a gente colocou aqui, falando que era o ano tal, os alienígenas chegaram, eles fizeram isso com a cidade foi interditada, sobrou apenas uma pessoa lá. Agora, né, assim, imagina se o filme começa nesse momento, né? Assim, essa é a primeira coisa que a gente vê no filme. A gente já não vai ter entendido tudo isso, né? Assim, talvez precisaria ainda de uma confirmação do resto da história de que realmente isso que a gente entendeu era o que está acontecendo, né? Porque pode ser que a gente tenha até achado, ah, não, é um alienígena ou é uma revolução das máquinas? Ah, não, tá, é um alienígena, ok, não é máquinas sentientes, tá? É, mas de cara, né, essa imagem já te dá toda essa imersão nesse mundo por esses vários elementos de signos e de sensações, né? Então, gente, é isso. Continuem produzindo as suas histórias e tentem, né, fazer o seu leitor entender o mais rápido possível, né? Porque a gente às vezes não tem tempo para construir tudo, né? Todo e qualquer personagem, todo e qualquer cenário. Mas os que são mais importantes, é claro que a gente toma mais tempo para contextualizar. Mas aqueles que aparecem brevemente ou que às vezes, né, nem aparecem de fato, né? Assim, eles só precisam que o leitor entenda eles rapidamente para que daí ele já possa seguir para o que tem depois, né? Por exemplo, contextualizar que esse mundo está em guerra, né? Você pode gastar um único quadro da sua história para falar isso, pensando nesses vários elementos que a gente falou hoje. Então, é isso e, né, continuem produzindo. E a gente se vê na quarta então, gente. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Então, até quarta.
né? Boa tarde e bom final de semana. Pra você também.